Olá, meus caros alunos da Mediação Tecnológica de Rondônia, do Segundão. Tudo bem com vocês? Tudo maravilha? Animados para esta aula de Sociologia hoje? Tô vendo aí a animação de vocês, né? Todo mundo, olha só, animados. E quem não tá, vai lá fora, lava o rosto, volta, senta, que passa, ou toma um cafezinho, né? Então, a gente está hoje aqui já praticamente finalizando, né? A segunda unidade. Olha só quanta coisa a gente já trouxe aqui para abordarmos em sala, para dialogarmos, né? E para fazermos algumas reflexões dos assuntos que nós temos trazido aqui para vocês, né? E hoje é um assunto também bem interessante, como todos os outros, e de uma grande importância para a sociologia, que é sobre a cidadania, né? Direitos e cidadania. E aí eu pergunto para vocês, né? A nossa agenda hoje aí, ó, vocês estão vendo aí, ela traz como surgiu a cidadania. Você já se perguntou isso? Muito embora a gente saiba que falarmos sobre cidadania pode parecer algo hoje muito simples, né? Ah, professora, ser cidadão é ter direitos e deveres. Né? Então, algo que parece muito simples, mas esse conceito que parece ter essa simplicidade, né, enquanto resumimos a cidadania no direito de ter direitos e deveres, ela teve, né, a cidadania ela tem uma ampla e longa história, né? Então, para chegarmos até a cidadania que temos hoje, ela passou por vários contextos históricos, né? Então, a cidadania ela teve várias representações ao longo do tempo, desde o seu surgimento lá na Grécia Antiga até os nossos dias de hoje. Então, você pergunta aí para o seu colega, o que é ser cidadão para você? Pergunta aí para ele agora. Ele te respondeu ou disse, sei lá, ou ficou calado, ou disse, é ter direitos e deveres, né? Então, hoje a gente vai trazer essa discussão aqui, mostrando exatamente, trazendo aqui esse diálogo de como a cidadania, né, ela foi ao longo do tempo sendo construída, né? Em alguns momentos ela foi restrita para um pequeno grupo e em outros momentos históricos ela foi ampliada, né? Então, a gente vai ver que as histórias, né? Esse longo processo histórico pelo qual a cidadania vem sendo construída, ela trouxe exatamente, né, essa longa história que nós vamos trabalhar aqui hoje na nossa aula. Então, fica aí, não dorme não e se joga na sociologia, né? Então, vamos lá aqui para a primeira imagem, vamos então aqui para o slide, né? Então aqui a pergunta que não quer calar. O que é cidadania para você? Eu pedi para você perguntar aí para os colegas, né? E como ela surgiu, vocês sabem? Pergunte aí também para os coleguinhas que estão aí do lado. Então, o que a gente pensa quando fala sobre cidadania, né? Vamos ver aqui essa imagem. O que é que essa imagem ela fala para você? O que é que ela diz para você quando você olha para ela? Né? A gente vê um grupo de indígenas, né? Segurando o quê? Segurando uma Constituição, ó. Né? Essa Constituição, ela é de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã. Olha só. Então, ela é conhecida como a Constituição Cidadã, né? Por quê? Porque ela é um marco na história do nosso país. Porque ela trouxe direitos fundamentais, como o direito à igualdade perante a lei, mesmo que, vale salientar, esteja, né, ainda esses direitos, a gente sabe que ainda ele pode estar, para alguns, ainda somente no papel,
né? Então, ela trouxe em seus artigos, né, os direitos fundamentais de igualdade perante a lei, a liberdade de expressão, o direito à vida, o direito à segurança, o direito à propriedade. Só que a gente sabe que, na realidade, né, na nossa realidade brasileira, isso demonstra que a garantia da cidadania plena é um processo contínuo e ele enfrenta inúmeros desafios e obstáculos, como desigualdade social, que nós trouxemos aqui, lembra do tema que nós estudamos sobre a desigualdade acentuada no nosso país? Social, isso inclui desigualdade de gênero, de cor, né? E também a questão econômica, a má distribuição de renda, né? Além de acesso a serviços públicos e a participação política, tá? Então, aí a gente traz exatamente todas essas reflexões para a gente pensar sobre a cidadania, tá? Então, em seu bojo, de fato, né, a cidadania, ela, lá na Constituição, diz que é direito de todos, das mulheres, dos negros, das crianças, dos adolescentes, do consumidor, dos idosos. Então, há várias leis, decretos que os traduzem, né, que traz esses direitos, né, que traduzem esses direitos para toda a população, né? Então, mas de que adianta, né, haver tantas leis, né? A gente tem o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem o Estatuto do Idoso, né? A gente tem inúmeras leis e inúmeros decretos que amparam esse público, né? Mas de que adianta haver, né, tantas leis, tantos decretos, se eles não forem respeitados, né? Então, os direitos básicos dos cidadãos, eles devem ser garantidos pelo Estado. Então, a gente vê, então, exatamente isso. A cidadania plena, né, ela é ainda um processo contínuo, né? E ela enfrenta ainda inúmeros desafios. Então, vamos ver, pensar nisso aí, né? A cidadania, portanto, o que significa um conceito que a gente pode, dentre tantos que existe, a gente traz esse conceito aqui, né? A qualidade ou condição de cidadão. Pensando em cidadania no termo jurídico, a gente traz que é a condição da pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política. E quando eu falo da vida política, não é coisa de político. Eu não estou falando isso. Inclusive, esse ano é um ano eleitoral. E esse tema, ele vem muito a calhar, né, com esse ano, né, esse ano de eleições, onde nós vamos eleger o governador do nosso estado, nós vamos eleger os deputados estaduais, né? Então, aqui, quando eu falo que permite a participação da vida política, está relacionado principalmente ao ato de você escolher os representantes, né? Do qual você vai colocar lá para representá-lo, né? Para que você tenha essa participação política. Então, não é coisa somente de votar e ser votado, mas é principalmente ter participação política dentro da sociedade, tá? Quando também a gente pensa em cidadania, muitas palavras vêm à nossa mente, né? Quais delas? Primeiro, direitos é ter direito e deveres, né? Aquilo que a gente começou lá na introdução da aula. Mas também é o quê? É melhoria, olha só, é organização, é ter opinião, é ter respeito, né? É saber escolher, né?
a ter participação, né? Então, é viver em uma democracia, né? É poder tomar decisões, né? É poder respeitar os outros, é ter consciência dos meus direitos e também dos meus deveres. Então, inúmeras palavras, elas vêm agora à nossa cabeça quando a gente fala em cidadania, né? Então, a cidadania, então, como eu disse, ela passou, né? Apesar dela parecer ser esse nome simples, né? Ter direitos e ter deveres, né? A cidadania, ela se resume a isso. Mas não é verdade, né? Então, vai além. O termo cidadania remonta principalmente, né? Quando a gente fala em cidadania, ela tem sua origem principalmente na Grécia Antiga, né? Então, para Aristóteles, um filósofo que vocês estudam lá em filosofia, né? Aristóteles, ele disse o seguinte, né? O filósofo grego, ser cidadão é aquele que participa da vida da sua cidade. Portanto, é o que participa, olha só, da vida da cidade, ou chamada por eles de polis, né? Vocês veem isso lá em filosofia com o professor Hélio, né? E a professora Lidiane. Então, aqui, a cidadania, portanto, ela remonta, quando a gente lembra, exatamente, né, no século, principalmente século VI, século VII, né, da história greco-romana, né? Para o grego e para o romano, a condição de cidadania, ela se dá, primeiro, pelo nascimento, né? Então, é preciso nascer em classe nobre, né? Pelo sexo, é preciso ser homem, né? Homem, e ser guerreiro, ser aquele soldado preparado para guerra. Então, a gente, quando fala em cidadania na cidade, polis, cidade grega, diz o seguinte: o poder não mais se concentrava na mão de apenas um indivíduo. Então, o poder não estava mais apenas na mão de uma pessoa só. Mas agora, as decisões que seriam tomadas para toda a comunidade, elas deveriam ser discutidas, deliberadas e votadas na cidade, né? Com o grupo dos cidadãos. Então, a cidadania aqui, nesse início dela, lá na Grécia Antiga, a cidadania era exatamente voltada para as decisões de um grupo, né? Chamado de cidadãos. Olha só. Então, aqui, né, o conceito na Grécia Antiga, especialmente em Atenas, ele surge com a participação ativa dos homens livres nas decisões da política da cidade. Então, a cidadania aqui, na polis grega, né, na cidade grega, igualdade entre os homens e o direito de se discutir e deliberar, né, para resolver os conflitos da cidade. Então, agora, isso que antes era feito apenas pela mão do governante, agora vai ser feita, né, por um grupo de homens dotado, né, esse grupo de homens dotado de uma sabedoria, iriam fazer essas discussões e deliberar para resolver os conflitos da cidade na polis grega, né? Mas, o que a gente pode trazer aí com esse mas? Mas a cidadania aqui na Grécia, do qual nós estamos falando, século 6 e 7, ela era estendida para todos? Então, é a pergunta que a gente faz aí, ó. Então, vamos responder agora. Nesse período, a cidadania, ela esteve longe, olha só, longe de ser
universal, ou seja, apenas era considerado cidadão aquele que possuía riquezas, materiais e propriedades de terra. Então, por isso que nós dizemos que a cidadania nesse período da história antiga, da qual nós estamos fazendo esse recorte histórico, né, teórico, é exatamente, ela estava vinculada pelo nascimento, né? Então teria que nascer na nobreza, ou donos de terra, ou proprietários de terra, né? Ou era dada também pelo sexo, que deveria ser o sexo masculino, ou seja, apenas homens, e pela guerra, ou seja, os soldados, que não era da classe que a gente chamaria digamos que não eram os pobres, mas eram homens preparados para guerrear, que tinha direito, inclusive, de pegar em armas, né, para guerrear. E esses homens que tinham direito de pegar nessas armas, eles pertenciam às classes mais abastadas, às classes, digamos, mais ricas, tá? Então, vamos lá. Quem estava de fora da cidadania durante o período da Idade Média, que não era considerado cidadão? Então, essa imagem, ela representa exatamente esses que estavam fora daquilo que eles chamavam de cidadania, né? Que não eram considerados cidadãos. Quem eram? Os metecos, né? Os escravos, as mulheres, olha só, essa querendo dar um pulinho para ser cidadã, mas todos esses aqui, ó, estavam sem cidadania. Enquanto que eram considerados cidadãos todos aqueles que nós já falamos deles. Os homens da nobreza, donos de terra, proprietários, né? Ou guerreiros e, principalmente, homens. Então, aqui a gente já vê, né, esse primeiro conceito, essas primeiras noções do que era ser cidadão na história na Grécia e na Roma Antiga, né? Principalmente a gente falou da Grécia Antiga. Então, trazendo um diálogo para nós na prática, eu pergunto para vocês agora aí, ó. Turminha, se animem aí e respondam aí entre vocês. Atualmente, quem é considerado cidadão? Será que só homens, só mulheres ou todos nós somos considerados cidadãos? Hoje, principalmente nas sociedades contemporâneas? Ou outra pergunta, todos temos direitos de exercermos a cidadania? É outra pergunta que eu jogo para vocês e ainda a gente vai responder aqui ao longo do que estamos abordando na nossa aula hoje. E a terceira pergunta é: qual a forma mais efetiva de exercer a nossa cidadania, né? Então, são 3 perguntas aí que eu lanço para vocês aí em sala e vocês façam agora um debate rapidinho aí entre vocês. Façam essas perguntas aí para os colegas entre si, né? Então, a gente viu a cidadania na história greco-romana, principalmente na história grega, né? Na história antiga, séculos 6 e 7, principalmente. E agora a gente vai partir para a Idade Média. Como que era vista a cidadania na Idade Média? Lembra que no início da aula eu falei que em alguns momentos a cidadania ela seria restrita, né? Ou ampliada em outros momentos. Restrita significa apenas para poucas pessoas e ampliada quando se amplia, quando se abre para mais pessoas, né? Então, quando eu falo de cidadania na Idade Média, eu falo de uma cidadania restrita. Olha só, houve inúmeros aspectos
que inviabilizavam a sua existência durante a Idade Média. O conceito nesse período da Idade Média, ele perde a força, né? Então, o conceito de cidadania aqui durante o período feudal da Idade Média, conhecido como Idade das Trevas, ela perde a força, né? Pois era dominado principalmente pela nobreza e pela igreja, pelo clero, né? Então, a gente vê essa imagem aqui bem clara do poder do clero aqui, ó, e da nobreza aqui ao redor, né? Então, a cidadania aqui, ela foi restrita. Então, a cidadania, ela passa por esse período chamado de um período de trevas, onde ninguém poderia questionar o poder da igreja. Então, os cidadãos de fato aqui, nesse período, né, nem se falava em cidadania de fato, mas falava em poder de quem manda e de quem obedece. Então, o poder vinha da igreja e da nobreza, e quem obedecia eram todos os servos, os vassalos, né? Aqueles que estavam ali apenas recebendo, entre aspas, a proteção dessa classe que estava, né, da nobreza e do clero. Então, quem questionasse aqui o poder da igreja, né, quem questionasse as ordens do clero, eles eram castigados. E em muitos momentos castigados até com a morte na fogueira, eram queimados vivos em praça pública, né, para que as pessoas vissem que aquela pessoa desobedeceu e que ela jamais, aquele que estava vendo ali, jamais poderia fazer o mesmo, porque seria também queimado vivo se desobedecesse o poder da igreja. Ou também com castigos severos. Então, a cidadania aqui, durante esse período, ela perde a força, né? Então, ela fica uma cidadania restrita. O poder do feudalismo era administrado aqui, ó, pela Igreja Católica, e o exercício desse poder, né, era exatamente hierárquico e inquestionável. Portanto, a hierarquia estava em cima. Quando pegamos uma pirâmide feudal, aqui estava o clero e a igreja, né? Aqui estava o clero e a nobreza, né? Aqui estavam os senhores, os que guerreavam, e aqui toda a classe dos servos, né? Vocês veem isso muito claramente em história durante o período feudal. Então, o terceiro ponto, ainda falando da cidade, o segundo ponto ainda falando desse período histórico, a gente fala ainda que no feudalismo o poder ele era dividido de forma arbitrária e os ditos da igreja, eles eram inquestionáveis, é aquilo que eu falei. Tudo que a igreja ditava para a população fazer, a população tinha que cumprir à risca. Se ela por acaso desobedecesse ou questionasse, essas pessoas eram castigadas, olha só, castigadas ou queimadas. Queimadas vivas na fogueira da Inquisição. Tá? Então, com isso, né, a gente já avança mais um pouco aqui e a gente chega até a cidade, o período da Idade Moderna, né? A cidadania agora, ela vem, né, nesse contexto, ela agora começou a ganhar força de novo, forma de novo, principalmente com as revoluções burguesas, com essa classe que surge ainda durante o final do feudalismo, que são nas feiras, os burgos, né? Que começam a vender ali nas pequenas feiras, e esses pequenos comerciantes se tornam uma classe forte chamada burguesia, que vai ganhar muita força durante o período do Renascimento, né? Então, só para exemplificar aqui, né? Aqui está o senhor feudal, né? Depois o clero, mas ambos tinham muito poder, principalmente o poder do clero. Nobres e guerreiros aqui embaixo e os servos. Então, nesse período renascentista, é onde houve a transição do feudalismo para o capitalismo. Então, esse momento chamado de Idade Moderna, né?
a cidadania ela vai principalmente ganhar um novo formato, né? Com as grandes revoluções. Então, ele foi marcado pelo ressurgimento de quê? Da cidadania, né? Que era considerado agora cidadão aquele que possuía o direito sobre as questões de cidade-estado. Tal direito não abrangia ainda a todos, né? Mas a cidadania era ainda privilégio apenas de uma elite dominante. Mesmo que agora, não mais como o feudalismo, aqui começa exatamente a surgir essas revoluções burguesas, né? Então, dessa transição, né, começa agora a vir essa nova classe chamada classe burguesa. Então, a cidadania, a ideia de cidadania, ela está relacionada ao do Estado moderno e a expectativa de que esse Estado garanta os direitos essenciais dos cidadãos em determinado território, né? Aqui tem uma imagem do filme Tempos Modernos, né? O nome do filme é um filme da década de 20, do Charlie Chaplin, onde vai falar exatamente desses novos tempos que estavam surgindo aí logo após o período feudal, né? O período das trevas. Você sabia, então, que os documentos originados da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos são a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, criadas em 1948? Então, o que a gente pode ver aí, né? Que agora a gente está falando desse terceiro momento, que é o período entre guerras, né? Ou, né, o período entre guerras que se dá exatamente, né, ao final, já no século, vamos colocar aqui século XX, né? Vamos ver como estava a cidadania agora nesse século XX. Então, a gente vê que houve revoluções que aconteceram ainda no século XVIII, né? As revoluções burguesas, que vieram acompanhadas da Revolução Inglesa, da Revolução Americana, da Revolução Francesa, e onde foi proclamado os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade. Lembram? Quando a gente estuda a Revolução Francesa em 1789, no século XVIII, né? Então, esses ideais, ele vai exatamente, né, servir de base também para a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que foi um marco para a transformação ao afirmar que todos os homens são livres. Mas vale salientar que esse documento começa a principalmente aprimorar o conceito de cidadania, né? Então, durante o período após a Segunda Guerra Mundial, no século XX, já em 1948, a guerra acaba em 1945, o final da Segunda Guerra Mundial, né? Aqui. Então, durante esse período, ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1948, com os países europeus devastados pelas guerras, a ONU proclama a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Organização das Nações Unidas, né? Então, onde estabelece que os direitos fundamentais, como a vida, a liberdade, a educação, saúde e dignidade, são universais, tá? Mas vale salientar também que durante o período da Segunda Guerra, né, aqui houve também, com os governos totalitários, aqui a gente traz uma imagem, né, olha só, de crianças órfãs presas em campos de concentração na Rússia durante o período do nazismo, né? Então, estamos falando também aqui da Segunda Guerra. Então, veja bem, durante esse período, a cidadania
ela foi, de certa forma, restringida. Então, esses governos totalitários, né, eles, durante essas guerras, esses governos arbitrários na Itália e Alemanha, com as ditaduras militares também no Brasil, na América Latina, entre 1964 e também 1985, a cidadania foi suprimida, né? Então, ela foi suprimida. E os direitos humanos, eles foram violados. Então, aqui, olha só, crianças presas no campo de concentração, né? Principalmente por serem consideradas inferiores para os nazistas, raça inferior, né? Se fossem de outra raça que não fosse a raça ariana, a raça alemã. Aqui mostra uma Alemanha nazista, né? Aqui a bandeira, ó, do nazismo com a suástica, mostra exatamente falando dessa cidadania suprimida, onde as pessoas consideradas cidadãs eram apenas os alemães que tivessem sangue nobre, né? Que tivesse o sangue azul, né? Os alemães, aqueles considerados a elite, né? A supremacia branca, né? Então, mostra exatamente aí essa Alemanha nazista durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então, a cidadania na história, ela foi influenciada pelo horror e pela violência da primeira metade do século. A gente vê aqui falando dos governos ditatoriais, nazismo e fascismo, a Segunda Guerra Mundial também, com a Europa, os países europeus, né, entrando nessa guerra, né? Então, sobretudo pela atrocidade cometida durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela estendeu a liberdade e a igualdade de direitos até nos campos econômico, social, cultural e a todos os seres humanos, né? Então, é importante a gente entender que compreender que o exercício de direitos e deveres, e mesmo com os avanços legais, com a Constituição de 88 no Brasil, ainda tem muitos desafios, né? Como a exclusão, o racismo, né? A violência, as desigualdades, né? O que exigem principalmente uma cidadania mais consciente e mais atuante, né? Então, aqui a gente agora, para que vocês pensem nisso, façam essa reflexão. Todos são cidadãos, tá? Homens, mulheres, jovens, idosos. Lembra aquela primeira pergunta que a gente fez, aquelas perguntas? Alfabetizados ou não, todos somos considerados, cidadãos. Todos temos direito de participar das eleições para eleger representantes políticos no Brasil, né? Então, aqui a gente volta, só para fechar, né? Que a cidadania também é importante, que ela sabermos que o voto dentro de uma democracia, né? O voto dentro de uma democracia como a nossa é um fator importante e ele não pode ser negociado, né? É inegociável a gente ter o direito a escolher os nossos representantes. E é importante saber que o voto por si só, o direito de votar por si só, ele não não está voltado à cidadania. A cidadania não se resume, de fato, a votar, né? Então, o importante é a gente saber participar, né? Saber que temos o direito de participar das eleições para elegermos aqueles que irão nos representar, né? Então, não podemos deixar de falar do Thomas, né? Do teórico Thomas Marshall, né? O Thomas Marshall, para fecharmos aqui a nossa aula, ele vai trazer exatamente define a cidadania como um conjunto
de relações divididas entre cidadania civil, olha só, a cidadania civil, a cidadania política e a cidadania social. Tá? Que vai ser, inclusive, isso aqui, tema da parte 2 da aula sobre cidadania, parte 2, direitos e cidadania, parte 2. Então, aqui a gente finaliza a nossa aula hoje, né? E trouxemos esses conceitos tão importantes para a gente entender, né? Que ser cidadão, né, não é apenas a gente votar e ser votado. A cidadania, ela vai muito mais além do que isso. E a gente também viu na nossa aula, fizemos um recorte teórico, né? E uma abordagem, percorremos esse caminho que a cidadania, né, ao longo do tempo fez e faz ainda, né? Então, nós não temos ainda uma cidadania plena, porque ainda, mesmo com todos os avanços, como já falamos aqui na aula, ainda há muito que se conquistar, né? Direitos que precisam ainda serem, ainda precisam ser, direitos que precisam ser ainda respeitados, né? E a gente pode dizer o seguinte, que é importante a gente saber o nosso papel dentro da sociedade na qual nós vivemos. Então, aqui a gente fecha a nossa aula de hoje e a gente volta depois com o resumo, com os principais conceitos que nós trabalhamos na aula sobre direitos e cidadania. Tchau, tchau! A gente espera você na próxima aula.